dia a todas, bom dia a todos. É um prazer a gente estar começando, certo? Mais esse webinar, né? Dessa vez a gente está discutindo sobre aulas remotas e aprendizagem, né? A importância do planejamento. A gente sabe desse momento, né, especial que, na verdade, não só Pernambuco, mas todo o Brasil está passando e que a gente vem se reinventando nas aulas remotas, nas atividades não presenciais, no sentido da preservação da vida. E aí, nessa perspectiva, né, vamos dizer assim, nesse momento de reinvenção de todos nós, né, a gente precisa muito, né, pensar sobre o planejamento. Então, a gente entende que, naquele primeiro momento, todos nós, professores, tivemos que, vamos dizer assim, de repente, ter novas ideias de como fazer, mas agora já chegou a hora mesmo da gente poder parar, sentar, ver as coisas que deram certo, ver o que a gente pode aprimorar, para que a gente possa, com o nosso planejamento, fortalecer as aprendizagens, que é o nosso grande desafio enquanto professores neste ano de 2020. E aí, eu sou a Ana Selva, né, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, e estou aqui hoje, né, com algumas pessoas, né, que vocês vão gostar muito de poder conversar. Né? Então, eu estou aqui com Cláudia Abreu, que é a gerente geral das modalidades, né? Estou aqui com Sônia Magali de Souza, certo? Que é técnica da gerência de educação fundamental, do ensino fundamental da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação, né? Então, Sônia tem uma experiência larga, trabalhou muito com a gente no currículo, na construção do currículo. E temos também aqui Ana Maria Moraes, certo? Que é nossa gestora dos anos iniciais na Secretaria de Educação, certo? E aí esse time aqui vai poder estar conversando com a gente sobre exatamente esse momento. Sentar, respirar um pouco e repensar o nosso planejamento. E aí, aqui, né, queria aqui saudar especialmente Joyce, depois vai entrar a Máurea também, intérpretes, né, que ajudam a gente a ter uma voz que atenda, que já atinja também toda a comunidade surda. Né? O meu sinal, né, na Libras é esse daqui, certo? E aí a gente vai estar com vocês agora nesse tempinho da manhã, para a gente poder conversar um pouco sobre planejamento, né? Então, essa alma para todo o nosso trabalho pedagógico de professores. Então, para a gente poder andar, né, e a gente ter um tempo assim que a gente possa realmente conversar, eu já vou fazendo aqui as questões, e aí, cada vez que eu fizer uma questão, vocês já se apresentam, tá certo? Aí, Cláudia Abreu, Sônia e Ana. Né, para a gente ter assim, um movimento assim, bem dinâmico, mas que a gente possa aproveitar ao máximo aqui, que eu sei que planejamento é muito importante nesse trabalho pedagógico. Né? Então, eu vou começar já, certo? Aqui, vou começar. Então, né, a primeira pergunta que a gente trouxe, né, a gente vai estar no sistema aqui de perguntas e respostas, gente, e depois a gente vai abrir para as perguntas do chat, então quem tiver perguntas pode ir colocando no chat aí, que a gente vai estar depois chamando essas perguntas para serem respondidas. Então, a minha primeira pergunta, ela vai para a Cláudia Abreu, e ela vem com essa questão, Cláudia. Né? Diante desse novo normal que a gente está vivendo, em que hoje, né, a tecnologia se tornou tão importante, né, ela permite essa, vamos dizer assim, essa nossa, estarmos juntos, né, no processo, né, e aí a gente teve que se reinventar buscando aulas remotas. O que isso muda, Cláudia, no planejamento do professor? Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Sônia, Ana Moraes, Joyce. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, em mais um momento aqui de webinar da sede, né, discutindo aqui uma temática tão relevante que a gente já vem, assim, na nossa, né, vivência, na nossa prática, agora, diante desse novo normal, né, já trabalhando. Inicialmente, né, eu queria me apresentar, né, como a Ana colocou, antes de responder aqui a questão, né, eu estou à frente da Gerência Geral das Modalidades, tá, que tem aí dentro do seu arcabouço, dentro do seu guarda-chuva, né, de políticas para
articular para desenvolver a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a Gerência de Políticas da Educação do Campo e a Superintendência, né, de Políticas de Educação Indígena. Tá? Queria só colocar também, né, que o meu sinal em Libras, tá? É esse, tá bom? E só para todos verem, tá? Eu sou uma mulher branca, cabelo cacheado, castanho claro, tô de óculos, batom laranja, tô com uma blusa em tons de verde, com azul, preto, um colar de corrente, usando fone de ouvido, de óculos, e tô num ambiente onde a parede é branca, tem um quadro e uma cristaleira aqui ao fundo, tá? Assim, Ana, a gente, né, nós somos todos, né, a gente está preparado para esse momento, na realidade, né, eu sempre digo que como professora de história a gente ensinou tantos momentos desse tipo na história da humanidade e a gente nunca pensou que isso pudesse acontecer conosco. Né? E, no entanto, estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia, obviamente, ela trouxe uma série de implicações, né, nos nossos modos de ser, de ver, de enxergar, de sentir, né? As coisas, obviamente, causou também impactos na educação. Né? E isso fez com que a gente pudesse estar se reinventando, repensando determinados processos, né? Tanto o professor quanto o estudante. Né? Nós não estávamos preparados para esse momento e o professor não recebeu uma formação inicial para trabalhar de forma remota. A gente precisa considerar que a nossa formação inicial ela é voltada para as relações presenciais, com o processo de ensino-aprendizagem presencial, né? E, brilhantemente, eu acho que de uma forma muito comprometida, responsável, né? Nós, professores, estamos conseguindo, né, vencer, né, essa pandemia de uma forma muito ousada, muito criativa, muito responsável e comprometida. Então, o que é que a gente pode ter de mudança nesse planejamento, né? Primeiro, obviamente, as relações, né? Eu preciso estar levando em conta, né, como é que essa relação, né, com o professor, com os colegas de turma, né, com o conhecimento, né, como é que essa relação ela vai se dar agora, né, onde eu vou ter outros meios utilizados para mediar essas relações, né, seja professor, estudante, né, estudante e com conhecimento. E o registro desse planejamento, né, isso precisa estar ali, né, sendo enxergado no planejamento do professor, né, num planejamento que agora precisa, mais do que nunca, né, estar olhando para o processo, né, olhando para todas as ações qualitativas, né, de ensino e aprendizagem que esse professor vai estar desenvolvendo, né, num momento assim tão ímpar, tão especial que a gente vem vivendo, onde as interações elas estão sendo modificadas, a gente está precisando se reinventar, as metodologias utilizadas, né, elas precisaram ter um foco muito mais voltado, né, para o protagonismo desse estudante, né, para que esse estudante ele tenha, de fato, um grande controle, que ele seja um grande ator, né, nesse processo da aprendizagem. Isso precisa ficar claro para ele, né? E do dia para a noite esse estudante, né, ele foi convocado, ele foi solicitado dele que ele pudesse desenvolver essa autonomia, né, e esse protagonismo, né, para o processo de aprendizagem. Então, a partir disso, a gente precisou, obviamente, ampliar o uso de ferramentas tecnológicas, né? A gente já fazia uso de algumas ferramentas tecnológicas durante o ensino presencial, né? Mas, agora, no ensino remoto, a gente, obviamente, precisou ampliar o uso dessas ferramentas. E, claro, com foco nas ferramentas digitais, né? Então, isso foi algo que a gente precisou, né, enxergar de forma muito mais positiva agora, né? E está lançando mão, né, de todas essas ferramentas e da ampliação do uso delas. E aí, uma outra coisa que é importante, né, é a gestão do tempo. Tá? A gestão do tempo, a gestão da aprendizagem, né, por esse estudante. E pelo professor também. Né? O professor precisa entender que existem agora outros tempos e outros espaços de aprendizagem,
né, que existem momentos de aprendizagem agora síncronos e assíncronos. O estudante, por sua vez, também, que estava, né, que enxerga a escola, né, a aprendizagem, como apenas sendo aquele ambiente presencial da escola, ele também, né, vai precisar ampliar, né, o seu campo de visão nesse aspecto, né, de que ele agora possui outros tempos e outros espaços, né, para o processo de aprendizagem, né? Então, a gente poderia estar destacando, Ana, aqui, alguns desses aspectos, né, que a gente percebe, né, de mudança aqui no planejamento, de aspectos importantes a serem considerados, né, com a vinda desse novo normal, o planejamento aqui das aulas para o ensino remoto. É verdade, Claudinha, é verdade que a gente está agora, assim, na verdade foram muitas mudanças, tanto para o professor como para o estudante, né? Então, a gente tem aí mudanças que estão impactando muito, né, de fato, o grande objetivo que é a aprendizagem. E aí eu queria realmente, assim, chamar a atenção também, assim, e parabenizar as nossas escolas e professores pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Então, a gente tem tido, assim, depoimentos de trabalhos maravilhosos, né, que, de fato, a gente percebe como o nosso professor, como o professor aqui do estado de Pernambuco, tem um diferencial, né, está fazendo diferente e está conseguindo, de fato, vamos dizer assim, esse compromisso maior com a aprendizagem dos estudantes, num momento tão, vamos dizer assim, complexo e tão difícil como esse daqui. Mas, de fato, você trouxe pontos bem importantes que eu acho que agora vão ser aprofundados, né, na minha próxima questão, que eu vou dirigir ela para a Sônia, depois para a Ana Moraes. Então, a questão agora é a seguinte, gente. O que é que vocês acham que deve ser considerado quando a gente planeja uma aula remota? Então, agora, para a gente poder pensar um pouquinho, já botando assim, mão na massa mesmo, né? O que é que a gente deve pensar quando a gente planeja uma aula remota? Então, eu passo primeiro a palavra para a Sônia, certo? Aí, depois eu passo para a Ana, você pode depois, já quando a Sônia terminar, você já dá continuidade, tá certo? Bom dia, pessoal. Eu sou Sônia, né? Como já foi apresentado, eu trabalho na GEPAF, sou da área de Geografia, tenho um longo trabalho aí com as questões do currículo e outros contextos de formação aí na rede, e a gente tem acumulado um determinado conhecimento e também vivenciado todas essas transformações, esses acontecimentos do dia a dia, e que implica em reorganização do currículo, reorganização do planejamento, de todos os componentes curriculares e, consequentemente, a construção do plano de aula, né? Então, a gente vive num momento diferenciado que nos pegou de surpresa, embora a gente já tenha tido conhecimento, não é? Convivido no dia a dia com a questão das redes sociais, não é? Que os estudantes, eles acompanham e eles sabem manusear e conhecem essas redes sociais, muitas vezes melhor que o professor, e a gente tem tomado momentos de reunião de gestão de professores e conversa de professores, a dificuldade que se tinha de, na hora da aula, no momento da aula, de certa maneira, se tirar essa rede social, porque a gente achava que atrapalhava a aula. Então, agora, a gente sempre imaginando que ia chegar o momento e como iríamos aproveitar essa rede social para fazer parte desse planejamento, desse plano dessa aula e do dia a dia da aula e da construção do conhecimento e da interação professor-estudante, estudante-estudante, estudante com os colegas, com a família, né? E chegou de uma maneira que não esperávamos, infelizmente, mas agora a gente tem que tomar pé dessa situação e inserir todo esse contexto, olhar para a nossa prática, olhar para a nossa organização e reorganização curricular e imaginar, parar para pensar como vamos nos replanejar, nos planejar a nossa aula, nosso dia a dia. Então,
A pergunta, essas perguntas, elas sempre vão ser complementadas, não é? A gente pode até achar que está sendo repetitiva, mas não está. É algo que a gente coloca no contexto de aprofundamento de como compreender e como conduzir o planejamento e o plano de aula. Então, a coisa primordial a ser considerado, a planejar nesse período de pandemia, essas aulas remotas, então é a questão da comunicação e a interação entre o estudante e o professor. Acho que isso é um ponto principal, um ponto primordial. Quando se pensa em planejar uma aula remota, então qual é a primeira preocupação? Deve ser a questão de como me comunicar com esses estudantes, como fazer uma interação do professor com o estudante, como usar essas ferramentas, não é? Essas ferramentas que existem na rede social, não é? A internet, para possibilitar a interação entre os colegas, entre os estudantes, a interação com o professor, né? Então, isso é o principal ponto. A partir daí, a gente deve pensar na relevância do que vamos apresentar a esse estudante. Sabemos que nós temos, não é, um ambiente de aula virtual, que está no EducaPE, na nossa plataforma, não é, no AVA, e o EducaPE, essa sala virtual, ela é utilizada no momento de planejamento, de quando o estudante dispõe, não é, do equipamento para vivenciar essas videoaulas. As nossas aulas, elas foram planejadas e se encontram no AVA a partir da reorganização do currículo, das habilidades prioritárias, elas estão lá. Então, elas servem para o estudante ir ao ambiente e assistir às aulas. Ele deve, assistindo essas aulas, ele fica livre para assistir na hora que dá para ele assistir, ele revê, ele volta. Nós temos não só a videoaula, mas também atividades, sugestões de vídeo, sugestões de leitura, temos documentários, não é? Temos desafios. Então, já tem uma aula, não é, montada, um ambiente montado virtualmente para ele estudar. Então, o professor, para fazer o seu planejamento de aulas remotas, é um ambiente que o professor deve colocar o olhar, aproveitar toda aquela organização de instrumentos a serem estudados, instrumentos que ele deve levar em consideração quando vai fazer o planejamento da aula remota. Então, nós temos temos ambientes, não é, e plataformas. Então, nós temos as ferramentas de WhatsApp, nós temos o Google Meet, nós temos o Skype, o Google Class, não é? O Google Form, o Microsoft Teams. Então, são ferramentas que o professor pode utilizar, fazer uso para estabelecer a comunicação e a interação com esse estudante. No AVA, nós temos, não é? As aulas são planejadas de acordo com a reorganização do currículo, né? Essas aulas, o professor deve incentivar o estudante de assistir essas aulas, né? De ir no ambiente e ver essas aulas, assistir, discutir, fazer as atividades. Agora, com o planejamento remoto, ele tem que perceber que o estudante, ele vai, será que ele não vai ficar cansado, enjoado de estar vendo as aulas na plataforma, no EducaPE? Então, nesse planejamento, ele deve pensar
não só na questão do conteúdo, né? Mas também pensar em questões socioemocionais. Como é que eu vou fazer o meu planejamento e também ver momentos socioemocionais para esse estudante. Então, o conteúdo ele tem que ser bem dosado, ele tem que perceber que precisa de interação, como é que ele vai fazer isso, não é? Tem que ter uma rotina que esse estudante faça uma produção, né? Que eles participem de forma ativa dessas atividades, não é? Que compartilhem, que sejam instrumentos, não é? Que ele vai utilizar nessa aula remota, que o estudante ele possa compartilhar ideias e fazer devolutivas do que foi trabalhado, do que foi pensado para o trabalho, porque a aula remota para o estudante momentos assim solitários, que eles não estão habituados de ser solitário no dia a dia da escola. Então, a gente já tem uma dificuldade, mas a gente também tem possibilidades, porque eles lançam mão de toda aquela questões de conhecimento, dos instrumentos da rede social, que faz ele comunicar com os colegas. Então, essa comunicação, o professor tem que ser agora não só com os colegas, mas também com o professor. É bom que o professor, ele fale, construa o seu planejamento numa linguagem acessível aos estudantes. Né? Então, eu penso que é por aí. Acho que já... Ótimo. Ótimo. Vai ter muita pergunta ainda, você vai colocando, mas muito bom. Ana, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre como planejar, e aí você aproveita já, e você já pensa como é que poderia ser um planejamento, né? Você fala um pouquinho, porque eu acho que a gente já vai avançando, né? Não só de pensar, né, o que é que deveria ser considerado, mas você já poder mostrar um pouquinho como é que poderia ser um planejamento mesmo de uma aula remota, considerando já tantos fatores aí que já foram colocados, né, tanto por Cláudia como por Sônia, a questão da interação, a questão da gestão do tempo, a questão... Então, tem várias coisas aí. Então, tá com você, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Ana Moraes, trabalho na Superintendência da Educação Infantil e Anos Iniciais e sou atualmente gestora dos anos iniciais. Nós trabalhamos com 8 escolas do estado, né, que ainda tem anos iniciais, e em parceria com os 184 municípios do estado de Pernambuco e Fernando Noronha, que já é a escola estadual da gente, que está entre essas 8. Imaginem essa questão da interação, que já foi tão bem colocada por Sônia, quando se trata de um trabalho na alfabetização. Veja o desafio que tem o professor dos anos iniciais, que sempre trabalhou essa interação de forma presencial, e agora ele se vê nesse desafio imenso de alfabetizar nesse trabalho remoto à distância. Então, imagine que o planejamento para esse professor, ele vai trazer muitos desafios, não é? Muitos, porque ele tem que pensar na interação, como a Sônia colocou muito bem, na forma de chegar, e ainda tem que pensar nesse objeto que ele tem, que é a prioridade, que é a alfabetização das crianças, e como promover essa interação. Então, quando ele pensa no planejamento, a primeira coisa, além da questão da interação, que vem junto com ela, é de que forma vai se dar essa interação, não é? Porque ele pode ter essa interação tanto através dos suportes digitais, como acontece nos anos iniciais de muitas crianças não terem acesso ao suporte digital. Então, ele tem que pensar duas formas: o que eu faço para quem tem o suporte e o que eu faço para quem não tem. E como eu vou interagir com a criança que tem, como eu vou interagir com a criança que não tem. Então, veja que desafio hoje tem o professor dos anos iniciais, tá certo? E que eles estão conseguindo realizar. Por isso que eu acho essa web muito importante, porque eu acho que nas conversas que eu tenho tido nas regionais, essa é a grande dificuldade hoje do professor, tá certo? Então, vejam, quando ele decide a forma como ele vai interagir com a criança, tá certo? Quando ele decide, não, quando ele vê quais as possibilidades que ele tem de interação com a criança, ele precisa de imediato verificar quais habilidades ou expectativas
são imprescindíveis naquele tempo que ele vai ter com a criança. Ele vai precisar considerar o ano, né? O nível de alfabetização que está aquela criança, não é? Para poder ele pensar na aula que ele vai estruturar. Então, ele pensa na forma de interação, ele pensa nas habilidades prioritárias de acordo com o ano, e ainda pensa que nossa proposta é interdisciplinar, quais outros componentes podem fazer o diálogo com esse princípio da alfabetização. Veja o desafio que o professor vai tendo, porque ele é o polivalente, ele tem que dar conta de todos os componentes curriculares, tá certo? Então, outra coisa que ele precisa ter em mente, em foco, é que qualquer atividade, tanto impressa como em suporte digital, precisam ser muito curtas, pela idade, pela questão da interação, do tempo de atenção da criança. Precisam ser explicações curtas e dedicar o maior tempo para que a criança experimente, dialogue com o conhecimento. Então, eu diminuo minha fala, eu explico no menor tempo para ele não cansar, dou os comandos no menor tempo, ou as explicações, se forem impressas, mas eu tenho que deixar o tempo para ele interagir com o conhecimento, tá certo? Para poder ele não se cansar de fazer o trabalho. Então, é como se eu trabalhasse menos tempo, mas orientasse nesse menos tempo com qualidade, para que ele pudesse, com o meu comando, realizar mais experimentos e mais interação com o conhecimento. Porque aí ela vai fortalecendo o trabalho, o professor vai fortalecendo o trabalho dessa questão da alfabetização e do aprofundamento da alfabetização no 4º e 5º ano, quando ela deixa que ele crie. Por exemplo, se eu quero fortalecer nas crianças de 5º ano a formação do leitor, e eu só tenho, por exemplo, ou o suporte digital, ou o impresso, o que é que eu posso fazer? Eu leio, faço uma contação de história para eles, e eu também posso pedir, eu faço a contação, faço algumas perguntas, mas eu também posso pedir para que ele, por exemplo, construa maquetes sobre a narrativa que ele leu. Porque o tempo que ele vai usar construindo a maquete e os pontos relevantes que ele achou da narrativa que ele escutou, tá certo? É o tempo que ele vai processar a compreensão do texto, então ele vai ter mais tempo nessa atividade do que na própria aula que ele teve com o professor. Então, nos anos iniciais, isso é indispensável. Esse tempo maior para o estudante. Outra coisa, pensar em atividades diversificadas. Vejam que desafio. Nos anos iniciais, a aula não pode ser única para todos os estudantes. Eu tenho que pensar em que nível, mesmo no 1º ano, mesmo no 5º ano, eu tenho que pensar em que nível está o meu grupo de estudantes, tá certo? Eu vou ter níveis diferenciados para poder eu dosar a atividade, diversificar a atividade e atender cada grupo. Porque se eu tenho crianças que não têm autonomia de leitura, eu não posso ter, e tenho crianças com autonomia, eu não posso pensar que aquilo que eu estou destinando para um vai atender o outro, porque eu tenho que pensar em cada estudante, que aí justamente vai implicar no outro trabalho, que é a avaliação. Como é que eu estou avaliando para compreender o nível, para poder ver que tipo de atividades eu destino para cada estudante, tá certo? Para cada grupo de estudantes. Eu tenho 15 que está completamente alfabetizado, mas eu tenho 15 que está no processo de aquisição do sistema de escrita. Que atividades eu vou propor para esse grupo e que não pode ser a mesma atividade para o outro, porque todos os 2 grupos têm que ter desafios, senão eles não se mantêm em sala de aula e nem continuam com a atividade. Outra coisa fundamental, nos anos iniciais, quando eu penso no planejamento, eu tenho que pensar em atividades que permitam que ele interaja com a família, tá certo? Essa interação com a família, ela não é para a família dar aula de alfabetização, porque a escola é escola, a família é família. Ela precisa essas atividades precisam tornar a família corresponsáveis nesse trabalho. Às vezes é acompanhando, às vezes é filmando um videozinho da germinação do feijão, como a gente viu com a professora Elizabeth Pontes Carvalho em uma web aqui conosco, tá certo? É a participação dele, é dançar ciranda juntos, porque à medida que eles vão interagindo, eles vão se comprometendo com a atividade da escola. E, às vezes, a orientação que eu dou, ele só precisa acompanhar a criança desenvolvendo a tarefa. Por que acompanhar? Porque se eu estou no processo de alfabetização, eu não posso querer que ninguém faça por ele. Ele acompanhando, ele já ajuda muito nessa parceria. Acompanhando, começou, terminou. Então, eu preciso estar acompanhando. Então, e tem que ter uma orientação específica para os pais. Porque, além de eu pensar na interação entre eles, eu tenho que pensar como eu vou orientar os pais para poder ele fazer essa interação e esse acompanhamento do estudante.
Aí vem muita responsabilidade nesse planejamento e muita atenção. E preciso também pensar nas formas de avaliação. Por quê? A avaliação precisa ser mais do que nunca processual e contínua. Cada vez que eu penso numa atividade para o nível do estudante, eu tenho que ter esse feedback, porque pelo feedback eu sei onde eu vou investir, tá certo? Onde eu vou acelerar, onde eu preciso retroceder, esse feedback que vai me permitir. Então, isso é uma avaliação processual que o professor precisa fazer continuamente, com cada estudante, no caso dos anos iniciais, né, que é uma turma específica, eu preciso ir avaliando. Mas vamos ver isso de forma mais concreta, tá certo? Porque aí o nosso professor, ele gosta muito de visualizar isso. Como é que isso seria organizado, tá certo? Vamos ver. Vamos compartilhar aqui uma simples sugestão, viu, gente? De como é que eu pego esses tópicos e coloco dentro de um planejamento, tá certo? Bom, então, vejam. Primeiro, eu preciso decidir as habilidades, não é? As habilidades que eu vou trabalhar. Então, eu peguei a habilidade imagino que eu estou com um grupo, tudo é sugestão, gente, que está se apropriando do sistema de escrita, está no processo de apropriação do sistema de escrita, que seria um primeiro ano. Então, no primeiro ano, eu tenho habilidades do primeiro ano e tenho habilidades 12, né? Que é do primeiro e do segundo ano. Tá certo? Então, do habilidade 12, eu pego aqui, eu quero trabalhar a relação letra e som partindo dos sons finais, tá certo? Então, sons finais, nada mais lúdico e prazeroso do que trabalhar com rimas para a criança. A habilidade 12, ela diz que é uma habilidade que para desenvolver na criança apreciação e comentar poemas, certo? E outros textos versificados, porque vai me ajudar também na rima, né? Observando rimas, jogos de aliteração, recursos gráficos, tá certo? Gráficos, sonoros, aliterações, tudo isso que compõe o texto poético. Então, essa poeticidade, essa sonoridade e a rima, que eu vou trazer para trabalhar rima, vai trazer para ele um pouco da ludicidade, porque essa sonoridade, a repetição do som, vai ajudá-la a se apropriar do sistema de escrita. Só que o que é que eu quero da rima? Tá certo? Aí eu vou para a habilidade específica do primeiro ano, que é justamente essa relação letra-som que eu quero mostrar para ele no final da palavra. A habilidade 1 trata de som medial, som inicial e som final. Mas, neste momento, eu quero trabalhar com ele o som final. Eu posso ter trabalhado o medial e o inicial, mas posso também começar pelo final, porque a sonoridade vai ajudá-la a perceber essa relação letra-som, despertar nele essa consciência fonológica nessa relação. Então, eu peguei a 12 de rimas, peguei a 1, tá certo? Que é a questão da consciência fonológica, da relação som inicial, som medial e som final. Avança só um pouquinho, depois a gente volta, por favor. Aí, peguei também a habilidade 12, que é ler com os colegas ou com o professor, vários gêneros, dentre eles eu peguei a lista, tá certo? Não precisa trabalhar com todos os gêneros no planejamento só, eu só quero a lista. Por que lista? Porque eu vou trabalhar a rima utilizando lista, aí eu vou fazendo todo esse encadeamento para fazer na escolha da habilidade. Então, isso também é fundamental, sem perder o foco da alfabetização. Depois, eu vou de novo para tá certo? Para planejar e produzir vários gêneros, mas eu só quero a lista, por isso que ela está de vermelho. A habilidade toda fala de gêneros de um bimestre inteiro, de um ano inteiro, mas agora eu vou focar na lista. Como é que eu vou casar a lista com a rima, tá certo? Mais um pouquinho, Ana, depois a gente volta. Só para eles terem ideia das habilidades. E, por último, eu vou pegar a habilidade de artes, tá certo? Para fazer a interdisciplinaridade. O que é que eu posso pegar em arte? Eu posso caracterizar, experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções, histórias em produções para ele perceber a relação de diferentes culturas, de diferentes épocas, as questões éticas, tá certo? Então, eu quero não só as canções, mas eu quero também não sair também da habilidade total de artes, que é que ele estabeleça essas relações de diferentes culturas, de épocas. Então, eu vou trazer tudo isso para o meu planejamento na hora que eu proponho a atividade, tá certo? Aí pode voltar para o primeiro, Ana, que é a atividade. Aí, veja, quando chegar aí o que é que eu tenho que pensar?
na estratégia, ou metodologia, ou atividade, a forma que o professor quiser chamar, tá certo? Aí eu vou usar áudios, vídeos curtos, né? Com canções, cantando com ele, cantando com a família. Por exemplo, se essa rua fosse minha, eu não estou em artes e canções, vou explorar o texto, vou mostrar rimas, vou separar palavras que rimam naquela canção, vou fazer todo o trabalho com ele, interagindo com ele nesse processo. Se for impresso, eu vou ter que ver uma forma de listar para ele as palavras, destacar a palavra que rima, fazer lista para eles verem, para poder eu propor todo um trabalho com eles, tá certo? Aí eu faço isso. Depois eu solicito que eles cantem, né, com a família também em casa, as canções. Pedir que as crianças procurem dentro, eu chamei atenção para a rima da canção. Então, eu vou pedir que elas procurem em casa, com a ajuda do pai ou não, objetos que rimam, tá certo? Porque ele vai sair procurando dentro de casa, ele não precisa fazer isso mais comigo, ele pode fazer isso sozinho. Porque ele não tá, o vídeo não vai estar lá rodando e ele vai estar procurando, não precisa, tá certo? Aí eu peço para que eles peguem os objetos e recolham os objetos que rimam, tá certo? Vassoura rima com o quê? Aí boneco rima com caneco, ele vai separando, tá? Depois ele não tem que trabalhar rima e os sons finais, ele está percebendo o som que rima, tá certo? Depois eu peço para que ele escreva o nome desses objetos que ele encontrou, do jeito que ele sabe escrever, porque na hora que ele escreve, como ele sabe escrever, sem a ajuda de ninguém, que eu faça a minha avaliação, quando eu tenho feedback, para dar o retorno para eles, onde é que eu devo investir mais e qual a necessidade daquela criança. Qual o princípio da alfabetização ele ainda precisa desenvolver, é quando ele está escrevendo do jeito dele, tá certo? Depois eu peço, né, que os pais ou responsáveis digam para eles, e cantem com ele, eu não preciso estar mais presente, eu só dou o comando, de canções da época deles, ou que eles gostem, e por que eles gostavam daquelas canções, o que é que a canção tem, o que é que marcou sua época, tá certo? Eles vão cantar, vão conversar, vão discutir, ele também vai dizer para os pais qual a canção que ele gosta, mas todas as canções têm que ter rima, porque é o meu foco da consciência fonológica, todas as canções precisam ter rima, e depois ele vai também listar essas rimas, tá certo? Que tem tanto na canção dos pais como na canção deles. O que é que eles vão ter em comum nessa relação cultural? A rima. E por que a rima está nas duas formas? É atemporal, porque ela vai trazer a musicalidade, que é marcante das canções, que dá o som, dá a sonoridade, dá a literação. Então, tudo isso, quando eles trazem para mim, eu tenho que trazer a discussão, mas eu não preciso estar com ele mais nesse trabalho. Tá certo? Aí a gente vai fazendo esse trabalho o tempo todo com eles e eu vou avaliando. Isso aqui é só, gente, é muito rápido. Depois a gente vai poder ter forma de discutir isso detalhadamente com os professores, que a gente sabe que essa é uma necessidade, tá certo? Aí o que é que eu vou utilizar? Veja, quando eles produzem tudo isso, eles já cantaram, eles já pesquisaram com os pais, já viram. Eu não posso sair também de artes. O que é que tem de diferente? O que é que marcava aquela música naquela época e o que é que marca a música da criança hoje? Tá certo? Aí eu já estou fazendo um intercâmbio com a arte e com as palavras que rimam nas duas épocas. Estou trabalhando a consciência fonológica. Veja o bloco, tá? E o que é que eu vou usar de recurso? Vídeos, áudios, material impresso, objetos caseiros, letras de canções. Aí, na parte de apropriação, se chama de escrita, depois que eu observo o que ele descreve. Eu vou trabalhar com caça-palavras, eu vou trabalhar com jogos de rimas, vou trabalhar com palavras cruzadas, jogo da forca, tudo que ele me indica na lista que ele escreveu, que ele ainda está com dificuldades, tá certo? Então, aí eu já estou fazendo, olha, a questão da avaliação processual com ele. E a carga horária? Aí o professor vai definir qual a carga horária que ele acha que o aluno vai usar para desenvolver esse planejamento junto com ele e com a família. Porque eu não tenho que contabilizar só a hora do vídeo, que tem que ser curto para prender a atenção dele, para ele entender. Eu tenho que contabilizar o tempo que ele usou para desenvolver as atividades, porque não é isso que acontece em sala de aula, ele não precisa ter o tempo para desenvolver as atividades, as 4 horas não é contada com isso, não são contadas com esse tempo da atividade que ele elabora. Então, aí depois eu vou fazer a avaliação como eu achar que deve ser melhor. São portfólios, tá certo? Nesses portfólios, que é a melhor forma hoje de acompanhar à distância, que ele mostra em vídeo para mim o que ele escreveu, que ele envia para mim o que ele escreveu, se ele não tem o acesso aos suportes digitais. E eu vou verificando, aí a avaliação processual, naquele material que chega para mim, aí eu vou ver
qual princípio alfabético eu preciso investir mais, e vou ter que dar esse feedback. Por exemplo, se eu percebo que ele ainda não descobriu que uma letra se repete nas palavras, aí eu vou ter que fazer palavras cruzadas, por exemplo, para ele, usando palavras de uma canção que rima, né, para manter o mesmo foco, tá certo? E vou botar a última palavra e a inicial, para ele, e palavras com que o A se repita, que o S repita, para ele perceber que, quando eu coloco o espaço lá na palavra cruzada, ele sabe que ele precisa preencher o espaço. Então, ele precisa pensar, refletir de qual letra, qual forma gráfica do som vai entrar ali naquele espaço. Então, não é, gente, um trabalho fácil, porque é uma situação nova para o professor, mas a prática vai fazer com que ele vá, aos poucos, entendendo como pensar o planejamento, as estratégias de chegar até o aluno, não perder a interação, não perder a atenção dele na aula, fazê-lo interagir com esse conhecimento, tá certo? Mais tempo do que no vídeo, porque todo mundo sabe, e as pesquisas estão aí indicando que vídeos longos tiram a atenção de qualquer estudante. Imagine uma criança de 6, 7, 8 anos, tá certo? Então, a gente precisa, com o tempo, ele vai articulando tudo isso, observando que o nosso professor, ele é muito perspicaz, ele tem aquela turma, né, que ele sabe acompanhar direitinho, e ele vai fazendo toda a resolução, tá certo? Ele vai desenvolvendo isso com o tempo, ele vai percebendo como é que ele vai ajustando isso, porque o momento ainda é novo para ele. No início ele estava impactado, nós estávamos sem saber que caminho tomar, não é? Hoje a gente já sabe que precisa planejar a aula remota, precisa estruturar. Chegou um momento que ele não ficou desnorteado e jogava um monte de atividades sem planejamento, tá certo? Depois volta para a questão do planejamento, e assim a gente vai continuando, porque o pouco que a gente consegue fazer nesse trabalho remoto, e o aluno consegue aprender nessas idas e voltas, o professor pensa que é pouco, é muito quando você vê o resultado final nesse processo de ir e vir junto com o estudante. O tempo foi muito, Lena, mas foram 2 perguntas em uma, viu? Eu sei, não, mas foi ótimo, porque eu acho que deu uma clareza, assim, de que elementos, né, precisam ser considerados, né? Eu acho que juntou muito com o que a gente vinha discutindo, e eu acho que é isso mesmo, sabe, Ana? Eu acho que é uma reinvenção do professor, mas que a gente está vendo cada vez a importância desse planejamento, né, fundamental para que o processo ele atinja o seu objetivo maior, que é a aprendizagem, né? E aí, de fato, eu acho que você trouxe assim elementos que são muito importantes, né? Essa trazer a família para junto também, principalmente nesse caso das crianças, né? Que a gente às vezes depende muito desse, vamos dizer assim, desse apoio que as famílias oferecem, mas também a importância do professor poder pensar quais são os objetivos que ele está querendo ali trabalhar com as crianças, né, com os estudantes, que recursos que ele vai utilizar, que ferramentas, né, tecnológicas ou não vão ser utilizadas, né, como serão essas propostas, como vai ter essa interação, né, que tempo que aquilo ali tudo ele vai estar, vamos dizer assim, pensando, porque a gente sabe também da carga que os nossos estudantes estão, e como ele está avaliando isso no processo para poder estar propondo novas atividades. Então, eu acho que, assim, é bem pertinente, né, esse exemplo que você traz. E aí eu queria aproveitar essa conversa e colocar a Cláudia Abreu, né, com as modalidades aqui, para a Claudinha poder falar para a gente também. O que é que você acha, Cláudia, que, assim, que no planejamento, certo, de aulas remotas para as modalidades, precisa, de fato, assim, também o professor ter uma atenção especial nesse momento? Oi, Ana. Veja, algumas questões, né, de modo geral, já foram colocadas tanto por Ana Moraes quanto por Sônia. Mas, assim, eu acho que, primeiramente, antes da gente, quando a gente vai pensar, né, em elaborar aulas, atividades, né, nessa perspectiva do ensino remoto, primeiro a gente tem que investir sempre num bom planejamento.
planejamento, nesse momento, vai ser, digamos assim, um grande foco. E um planejamento, de fato, assim, focando na aprendizagem dos estudantes, né? Focando aí nas necessidades de aprendizagens que os nossos estudantes têm, reconhecendo, né, os vários perfis, né? A gente está aqui falando de várias modalidades, por exemplo, então eu tenho estudantes da educação de jovens e adultos, mas estudantes da EJA que estão na zona urbana, mas que são do campo, né, que também são indígenas, né? A gente tem a própria educação do campo, de modo geral, então são sujeitos que têm, né, uma relação aí com a terra, né, com outras formas de ver, de sentir, né, o trabalho, as relações sociais, e os indígenas também, que tem todo um arcabouço aí, né, cultural, social, histórico, que permeia o currículo, né, desses estudantes. Outra coisa que eu acho que é importante a gente considerar quando a gente vai, né, pensar no nosso planejamento e no nosso plano de aula é que, no caso, por exemplo, da educação de jovens e adultos, da educação escola do campo, isso é muito importante, a gente já, inclusive, debateu isso em várias webinars, a gente não precisou, nesse momento, fazer uma reorganização, né, uma reorientação curricular. Né? Então, como o Sônia havia colocado, no ensino fundamental e no médio, a gente precisa, no nosso planejamento, estar focando aí em algumas habilidades, alguns conteúdos prioritários, considerando, né, a carga horária, considerando principalmente a carga horária total. No caso, por exemplo, da EJA, né, da EJA Campo, que trabalha com a semestralidade, né, trabalha a partir de módulos, e a EJA Campo a partir de eixos, né, então, a gente tem essa condição, né, de poder trabalhar tudo já previsto no currículo, tá? Então, são algumas exceções que a gente precisa considerar no planejamento destas modalidades. Eu acho que outra coisa que é importante também, Ana, é entender que os nossos estudantes, em especial aí os da EJA, né, muitos estudantes do campo, da educação escolar indígena, eles manuseiam as tecnologias, tá? Eles manuseiam, eles conhecem, mas muitas vezes eles não, na realidade, eles não estavam acostumados, né, e nem apropriados, assim, para trabalhar com a tecnologia do ponto de vista educacional, né, fazer o uso, né, para a aprendizagem. Né? Então, a gente usa na nossa rotina, no dia a dia, o uso que a gente faz das redes sociais, isso tomou uma outra proporção, isso passou a ter um outro foco a partir do momento, né, do ensino remoto, como Sônia havia colocado. Antigamente, a gente pedia que o estudante não usasse o WhatsApp dentro da sala de aula, né, que não acessasse o YouTube, que o celular, né, pudesse ficar ali no silencioso, no modo desligado, né? Mas agora não, o celular, o smartphone, ele é essencial para a gente poder estar trabalhando com o ensino remoto, né? Então as coisas se inverteram um pouco, e o uso que a gente fazia dessas tecnologias, das redes sociais, das tecnologias digitais, elas passaram agora a ser extremamente favoráveis para o ensino e para a aprendizagem, né? Então o professor, nesse planejamento, ele tem que olhar, né, qual é o suporte tecnológico que o estudante ele dispõe, né? Então meu planejamento, em especial para qualquer modalidade e etapa, mas aí eu reforço, né, para a educação de jovens e adultos, para a educação do campo, para a educação escolar indígena, é a gente ver que suporte tecnológico os nossos estudantes têm, né? E lembrando que tecnologia não se resume nem se limita apenas às tecnologias digitais, tá? A gente tem uma série de itens tecnológicos que podem estar sendo utilizados, né, para que a gente possa estar realizando aí o ensino remoto. Outra coisa também, quando eu vou planejar, e aqui eu vou colocar, né, uma sugestão, por exemplo, de um plano de aula, é a gente perceber que o professor ele vai ser um grande propositor, um grande orientador, um grande guia, um curador, né? Mas quem vai realizar esse processo mesmo da aprendizagem vai ser o estudante, obviamente, né, com todo o arcabouço que o professor vai estar propiciando para ele, né? O professor não pode ser apenas um remetente de tarefas, né? Não adianta eu só postar tarefas no WhatsApp, no Google Classroom, no AVA do EducaPE, né? Seja lá que plataforma for, se eu não estiver acompanhando, se eu não tiver o feedback, não adianta apenas a quantidade, mas a qualidade e a abordagem, né, das atividades, das aulas, é que irão fazer toda a diferença, em especial para os estudantes da educação do campo, da educação escolar indígena, né, da educação de jovens e adultos. Por quê? A gente precisa lembrar, em especial, para o jovem, para o adulto e para o idoso, né, que estão em todas essas modalidades, que eles são sujeitos que podem estar trabalhando, que têm um outro tempo, né, que provavelmente vão ter mais momentos assíncronos do que mais momentos síncronos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? E aí,
a gente precisa entender também quais são as limitações do ponto de vista tecnológico do meu estudante. Um exemplo, se, por exemplo, os meus estudantes fazem muito uso de smartphone, né? Obviamente, às vezes, eu vou ter estudantes com smartphone que tem uma carga de memória maior, uma velocidade melhor, uma resolução melhor, outro menos. Então, eu preciso, na realidade, garantir que todos possam acessar, tipo, um vídeo, né? Uma videoaula. Então, por que eu vou mandar, né? Por que eu vou solicitar que eles baixem o vídeo, tá? Isso pode ser um fator dificultador. É importante que eu coloque o link, né? E ele assiste o vídeo, mas ele não precisa comprometer ali a memória, por exemplo, do seu celular ou do seu computador, tá certo? E aí o professor precisa pensar sempre, né? Quais são os insumos que eu vou utilizar nesse plano de aula, né? E no meu planejamento, né? Então, quais são as escolhas pedagógicas que eu vou estar fazendo, sempre relacionadas aos meus objetivos de aprendizagem, as habilidades que eu estou buscando desenvolver, os conteúdos, ao perfil dos meus estudantes, a toda essa condição que a gente está falando aqui, né, para esse planejamento. Tá? O registro dessa atividade, né, é extremamente importante. Né? Então, não é porque eu estou trabalhando de forma remota que isso não pode ficar registrado. Deve ficar registrado. É extremamente importante o registro, né, das atividades para acompanhamento do professor. Né? O feedback do professor também, essa devolutiva. Então, dentro do seu planejamento, né, a gente, de forma presencial, faz isso de uma forma, às vezes, até assim, muito corriqueira, né? Às vezes até involuntária, sei lá, mas no ensino remoto, né, isso precisa estar muito marcado, né? Isso precisa estar muito claro para o estudante, para o professor, no planejamento, esses momentos de feedback, né? E a avaliação qualitativa sempre, né? Foco no processo de aprendizagem, né? Foco no processo contínuo, né, de avaliação. E aí, assim, a gente tem, né, uma sugestão, né, obviamente a gente está partindo aqui de uma turma hipotética, né, de uma condição aqui hipotética, e obviamente eu não vou, né, entrar aí pela área de outros colegas, mas eu vou puxar aqui para o meu componente curricular, né, eu sou formada em História, licenciada em História, então eu vou, né, aqui para o componente curricular História, e aí vou, por exemplo, para o ensino fundamental, módulo 7, aí da educação de jovens e adultos, aí eu selecionei aí, né, um campo e objetivo de aprendizagem do primeiro bimestre, tá? Então, eu vou pegar aí o campo, o eixo da história, previsto lá no documento de orientações pedagógicas, que está disponível no site da Secretaria de Educação, lá no banner da EJA, você entra, está lá, logo o primeiro link, é esse documento que está orientando os professores da EJA, do ensino fundamental da EJA, que a partir deste ano passou a ser organizada, né, de maneira modular. Então, eu estou indo para o 7º módulo, pegando aí o campo, né, do componente história, sujeito histórico, identidade e diversidade, né, selecionei 2 objetivos de aprendizagem, tá? A expectativa de aprendizagem 4, a expectativa de aprendizagem 23. A expectativa de aprendizagem 4, ela trata de construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel do indivíduo, dos processos históricos, e de como esse sujeito, né, se percebe como sujeito da história, né, e como também produtor dessa história. A expectativa de aprendizagem 23, ela vai tratar justamente da compreensão, né, que os estudantes precisam construir em relação às instituições sociais, políticas, econômicas, culturais e religiosas, entendendo isso como criações da ação humana, né, e que resultam justamente de práticas de conflitos, de movimentos sociais desencadeados em diversos contextos históricos. E aí, qual foi o conteúdo que a gente selecionou, né, dentro desse primeiro bimestre? Foi justamente as revoluções burguesas, tá? Um conteúdo assim bem marcante, bem presente aí no primeiro bimestre do módulo 7 do ensino fundamental da EJA, né? E aí eu poderia, como recurso, estar utilizando, tá? As plataformas aí do EducaPE, aliás, a plataforma do EducaPE, eu posso estar utilizando o WhatsApp, né, sites como, por exemplo, História Online, né, ou de domínio público, o próprio YouTube, né, onde está também disponibilizado o EducaPE. E aí, a gente, obviamente, é importante, principalmente nesse momento remoto, a gente entender que, ao planejar uma aula,
é necessário a gente fazer essa relação também com a prática, né, com o que o estudante já conhece, né, porque ele vai estar em outro tempo, em outro espaço, ele não está na sala de aula, ali no momento presencial. Então, quanto mais eu estiver, digamos assim, envolvendo o que eu vou estar propondo para ser trabalhado com o dia a dia, com a rotina desse estudante, né, mais a gente vai conquistar esse estudante, mais a gente vai motivá-lo, despertar o interesse dele estar, né, dando também seus feedbacks aqui durante todo o processo de ensino remoto, das atividades não presenciais, tá? Então, a gente pode partir sempre, obviamente, de alguma situação, né, problema. Aí eu gosto muito das tirinhas, né, de Mafalda. Mafalda tem uma série de tirinhas que tratam justamente, né, sobre os impactos da Revolução Industrial, né, sobre características, né, sociais, econômicas, políticas, né, provocadas aí pela Revolução Industrial e que elas trazem, né, dentro das burguesas. Tá? A gente, obviamente, passa, né, a gente indica a leitura, né, de um texto referente, né, a esse conteúdo, tá? A gente, na sequência, pode propor aí assistir uma videoaula no EducaPE, né, lembrando que a educação de jovens e adultos já tem, né, um ambiente virtual de aprendizagem, né? As aulas, videoaulas também disponíveis, e isso também está disponível no portal do YouTube, né, do EducaPE. Uma terceira etapa seria a gente gerar uma discussão no grupo a partir dessa tirinha, a partir da leitura do texto e da videoaula, né, que foi proposta. Então, esse fórum poderia ser no grupo de WhatsApp, né, a gente... várias pesquisas, a própria prática da gente, nesse contexto, tem mostrado que o WhatsApp tem sido uma dessas ferramentas digitais, né, de maior acessibilidade aí pelos estudantes, né, de maior veiculação, né, chegando de forma muito mais rápida para o nosso estudante. E a gente sabe que os estudantes das modalidades fazem muito uso do WhatsApp, e é uma ferramenta que você pode, inclusive, acessá-la offline, né, se você baixou o conteúdo, se você tem alguma mensagem, ela entra e fica lá registrada no WhatsApp. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente tem a opção de, numa quarta etapa, né, fazer uso de um podcast, né, por exemplo, sobre a Revolução Industrial, que foi o destaque que eu dei das revoluções burguesas, que eu daria, né, porque são várias revoluções burguesas, e a gente escolheria aí trabalhar com a Revolução Industrial. Agora, tem uma coisa interessante, sabe, Ana? O podcast, ele pode ser feito pelo professor. A gente pode pegar um podcast pronto, já disponível, tem vários, né, muito bons, mas sabia que o aluno também ele pode fazer um podcast, né? Então, é interessante que o aluno também possa fazer esses podcasts e disponibilizar, por exemplo, no grupo de WhatsApp. Tá? Então, isso é uma estratégia bem legal, inclusive, para a gente ter esse feedback e ter como evidência aí para a gente poder estar fazendo essa avaliação no processo. Uma outra etapa que a gente poderia solicitar, que também pode ser um desses instrumentos, né, para avaliar durante o processo, indicar, né, um estudo dirigido com o desafio aí do estudante estar criando justamente tirinhas, já que a gente trabalhou, né, com tirinha no início para problematizar, então ele elaboraria uma tirinha, né, a partir dos objetivos de aprendizagem trabalhados. E, obviamente, tem que ter um problema, tem que ter uma situação aí que provoque esse estudante, né, a elaborar essa tirinha. Então, poderia ser, né, como é que o indivíduo socialmente e economicamente compreendido no processo de produção industrial, né, a partir da Revolução Industrial, que é uma dessas revoluções burguesas. E, na construção dessas tirinhas, ele pode fazer em qualquer folha, uma folha de caderno, a folha que ele tiver disponível em casa, faça foto, né, pode estar focalizando no WhatsApp da turma, né, por exemplo. E aí, como uma sexta etapa, né, a gente poderia, dessa sequência toda didática, obviamente eu estou lançando mão aqui de diversas possibilidades para vocês, necessariamente eu não precisaria usar tudo isso, mas a gente está aqui para ilustrar, né, para poder exemplificar para vocês possibilidades, né, como uma sexta etapa a gente poderia criar uma enquete, né, um quiz aí no grupo de WhatsApp sobre a leitura de leite e filmes que a gente indica, né, como leitura, como estudo complementar, né? E esses estudantes poderiam também estar elaborando, por exemplo, uma carta, né? Eu gosto muito de fazer isso, sempre no final, às vezes, de uma aula, né, de alguma produção que a gente, alguma atividade que a gente realizou, eu gostava muito de pedir que um colega, né, que os estudantes escrevessem uma carta,
tá? E eles pudessem contar, tá? Ou contar como foi a aula para um colega que faltou, ou então contar aquele livro, contar aquele filme, porque dessa forma a gente consegue ver justamente que aprendizagens foram construídas, a gente trabalha um gênero, né, textual. Então, assim, você tem muitas possibilidades, né, de estar trabalhando diversas atividades não presenciais que são acessíveis para os estudantes. E aí, por exemplo, como indicações de leitura de leite, a gente tem o livro Madame Bovary, que é disponível em domínio público, né? A gente pode, inclusive, circular para o PDF, que é um arquivo que não pesa muito no celular, que não pesa muito no computador, né? Fácil de acessar, de abrir, né? E a gente poderia estar disponibilizando links de alguns filmes que tratem desse conteúdo, né? Que é justamente Dines, Um Grito de Justiça, é um filme belíssimo, que trabalha a questão da divisão social do trabalho, o trabalho questões de gênero, esse modo de produção, e o filme Tempos Modernos, também de Chaplin, que também é bastante conhecido, né? Então a gente envolve aí, não só o componente curricular, né, de história, mas a gente acaba trazendo também elementos de outros componentes curriculares para buscar também essa interdisciplinaridade, né, aqui também no ensino remoto, né? Então seria importante a gente considerar, tá certo, essas questões. Tá certo, tá certo. Eu vou passar para a Sônia, depois eu faço o comentário. Sônia, eu também queria que você pudesse aqui também colocar um pouquinho, né, complementando já tanto as sugestões que a Ana trouxe, como as que a Cláudia trouxe, sobre como é que poderia ser, de fato, um planejamento de uma aula remota, né, aqui pensando agora nas etapas, né, do ensino fundamental, nos anos finais e também no ensino médio. Como é que você olha, assim, para essa questão, assim, sugestões para nós, professores, podermos estar pensando nossos planejamentos? Você está sem áudio, Sônia. Primeiro, eu quero salientar, a partir da fala de Ana Moraes e de Cláudia, do quanto é específico para cada professor o plano da aula e como ele está próximo, deve estar próximo do perfil dos estudantes, não é? Porque essa, digamos assim, essa tempestade de ideias que Cláudia acabou de dar, das possibilidades de metodologias do fazer pedagógico, não é? A gente tem assim que é ótimo a tempestade de ideias que ela deu aí. Mas, assim, no ensino remoto, a questão da interação, a questão do tempo, não é? A gente tem que estar atento ao que vamos planejar. E foi interessante a fala de Ana Moraes, porque ela falou da questão das séries iniciais da educação infantil. E o que deixou claro é algo que a gente percebe no dia a dia da aula, de toda a educação básica, das séries finais, do ensino médio, é a questão quando as atividades educacionais, elas são bem estruturadas, elas são voltadas para aquele público-alvo daquela aula, não é? Que o professor tenha consciência e o domínio da questão conceitual e das metodologias e do que vai utilizar para aquele grupo de estudantes. Então, essas atividades educacionais, elas extrapolam o cumprimento da função acadêmica, não é? É quando a gente vai ter o processo de interação, é quando a gente vai ter o feedback, é quando a gente vai escolher e ver e testar os instrumentos de avaliação. Porque no ensino remoto não é simples o planejamento das atividades, não é? O feedback dessa atividade. E o que a gente vê aí, interessante a fala, achei muito bom Ana Moraes apresentar tudo que ela falou ali, porque o que a gente vê que tem de interdisciplinar em toda a educação básica é a questão da leitura, da escrita e da argumentação, não é? Então, isso é que vai é que vai fazer o professor pensar e repensar as atividades no ensino remoto.
não é? No meu planejamento remoto, eu não posso botar qualquer atividade. Como é que eu vou cobrar? Eu tenho que ver, como Cláudia falou, a situação desse estudante. Ele tem condição de fazer isso? Eu vou deixá-lo mais angustiado, ele e a família, porque estou exigindo algo que ele não vai conseguir. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de algo para ser pensado numa questão de uma espera, de um tempo amplo de planejamento. Mas quando a gente fala na aula, é aquele momento próximo, aquele momento que eu tenho que pensar no estudante em ação. Como eu penso no estudante? Quando a gente está planejando a aula, quando a gente conhece a sala, conhece os estudantes, a gente já imagina até a reação de alguém, de alguns. Então, eles estão com a família, né? Porque a gente espera o apoio da família. Se a gente tivesse o apoio da família, tinha outra dinâmica, o ensino remoto, como Ana Moraes colocou na questão da educação infantil, mas o apoio da família, não é? A questão da construção das habilidades socioemocionais se dá na interação também da família com esse estudante. Né? É muito importante, porque agora ele não tem a interação na escola, ele não tem a interação com os colegas. Então, quando a gente atingir o ponto de pensar e enxergar a escola pelo olho do estudante, aí a gente vai ter atingido, não é, a questão ideal de um planejar uma aula, de um planejar remoto, planejar presencial. Mas aí a gente percebe, deixa muito claro outro item, não é? Que o ensino remoto não deve se resumir ao que a gente tem na plataforma, né? O que a gente tem na plataforma são aulas. Aquela aula não deve vir para o planejamento da forma que está ali e ser exigido só aquilo. Aquela aula é um caminho, é um instrumento que vai auxiliar nesse planejamento remoto, né? Nesse plano de aula remoto. Então, o que pensamos, não é, como um plano de aula que atende a questão das séries finais e também no ensino médio, nós pensamos numa organização de um plano que eu chamei de caminho metodológico, onde a gente tem o processo de um roteiro para a gente saber o que é que o estudante já sabe a respeito daquilo. A gente faz perguntas e espera dele uma argumentação. Essa argumentação e esse feedback vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelo Meet, vai ser... Como vai ser esse feedback, não é? Esse caminho metodológico, ele tem que ter a problematização, tem que ter a contextualização e tem que ter a ação propositiva, não é? Que é a questão, o que é que eu vou esperar, que eu vou pedir, exigir como resposta? Qual é a minha ação propositiva? Então, o que nós pensamos foi um plano de aula utilizando a aula 9 e 10, que está lá na nossa sala virtual, no EducaPE, lá no AVA, numa turma de 6º ano, que está no 6º ano, mas essa habilidade, ela perpassa não só toda a série, mas também toda a educação básica. Ela vem desde do 1º ano até o 9º ano. Né? Então, é a questão do trabalho com o conceitual das paisagens. Né? Então, a gente fez um plano de aula trabalhando como as paisagens são modificadas. Isso aí tem as implicações sociais, as implicações políticas, as implicações de poder, a questão da diversidade, da biodiversidade, as questões ambientais, não é? A questão histórica dessa mudança ao longo dessa paisagem ao longo dos tempos. Então, trabalho com paisagem vem desde o início, das séries iniciais até o 9º ano. Então, a unidade temática é o sujeito e seu lugar no mundo. Então, nós temos que definir muito bem qual é o objeto de aprendizagem, não é? As habilidades prioritárias, não é? Remetemos o plano de aula às videoaulas 9 e 10,
disponibilizadas na plataforma do Educa, não é? Que o professor lá existe, a gente sugere aqui o trabalho com a paisagem do Recife, não é, do século XIX, e outra paisagem do Recife agora, de 2020, não é? Então, temos que deixar claro para o estudante e qual é o objetivo dessa aula, não é? Nos caminhos metodológicos, a gente constrói uma orientação mínima, né? Comentar com os estudantes como serão discutidas essas modificações das paisagens ao longo da história, considerando o que é que as técnicas e as tecnologias, como é que foram desenvolvidas e utilizadas por diferentes povos, não é? Dizer as mudanças que acontecem nessas paisagens, quais são as características dos povos que vêm modificando essa paisagem, aí como adequar à sua realidade. Então, sugerimos, né, que o professor faça assim dois questionamentos com os estudantes, não é? A cidade que você mora foi sempre assim? Você enxerga uma característica antiga da cidade em algum ponto dela? Então, ele pode conversar com a família, o que é que se a cidade já foi daquele jeito, se o pai, o avô, com a família, não é? E colher os depoimentos, né? A contextualização é quando a gente sugere a análise das duas paisagens e orienta como fazer a análise dessa paisagem, não é? Então, conversar com os estudantes, não é, a respeito das construções apresentadas nas paisagens, se eles notam alguma diferença entre a cidade antiga e a nova, não é? Qual é a forma de viver da sociedade hoje, qual era a forma de viver da sociedade na paisagem antiga, não é? As características que deram lugar aos prédios, não é? Aos prédios novos, às construções maiores. Então, se espera que o estudante comente as transformações da paisagem, como a sociedade se organiza e como o espaço traduz essa organização. Então, isso são possibilidades de atividade que são próximas do estudante. Ele não precisa fazer uma elaboração, uma grande pesquisa, porque ele conversando com a família, ele vai trazer muito conhecimento. E se ele assistir, não é, a aula que está no Educa, então ele vai ter todo o contexto teórico para fazer essas leituras, fazer as argumentações, não é, escrever. Aí tem o processo, não é? Continuando no nosso caminho metodológico, temos o momento da problematização. Então, na problematização, interessante o professor soltar uma pergunta, né, que problematize. Por que as paisagens são modificadas ao longo do tempo? Então, quando se solta a problematização, a gente tem que orientar onde eles vão buscar o conhecimento, as informações para poder pensar o problema, não é? Então, nesse momento, se pode pedir para que eles assistam as videoaulas, não é? E nas videoaulas, e assistindo a videoaula, ele pode parar a videoaula, pode voltar, pode ler o que se sugere como leitura, pode assistir aos documentários e responder. As paisagens são sempre modificadas por quê? As sociedades adaptam as paisagens de acordo com suas necessidades. Como podemos enxergar essas adaptações? As modificações feitas mostram como as sociedades viviam, quais as características que você observa. E, seguindo, tem a ação propositiva, que é a sugestão de construção de uma síntese com as principais mudanças que observaram e as razões dessas modificações, né? Então, isso são atividades que são relativamente, nesse momento, simples, para que eles desempenhem essas atividades com a família. Porque quando a gente vai passar
no ensino remoto, que eles estão com a família e a gente gostaria muito do apoio da família para desenvolver esse momento de construção de conhecimento. Então, a gente não pode colocar complexidade nos exercícios, complexidade no que a gente cobra, complexidade no trabalho de retorno que ele vai fazer. Eu acho que deve ser algo simples, objetivo, não é? Respeitando toda a construção teórica que tem lá no nosso currículo. A gente tem que ter a consciência de que habilidades estamos trabalhando, mas todos estamos passando por um processo difícil nas questões emocionais de cada um de nós. Então, a gente não pode sobrecarregar, não é, o estudante e a família pensando que ele está lá com muito tempo para estudar, porque não é isso. A gente não está... Eu estou aqui, mas não estou com muito tempo para trabalhar, estou emocionalmente abalada, mas eu tenho que ter muito tempo para trabalhar, né? Porque nunca trabalhei tanto. Então, a gente tem que entender... Ok. Realmente é um momento diferenciado para todo mundo, né? Para todos nós, professores, e também para os nossos estudantes, para as famílias, né? De fato, e a gente aqui está fazendo, vamos dizer assim, né, trazendo elementos para que possamos pensar nesse planejamento e que a gente atinja um grande objetivo que a gente sabe que é também a aprendizagem. E a gente sabe também que esse vínculo com a escola, ele é muito importante para o emocional dos estudantes, né? Para eles se sentirem cuidados, eles sentirem de que esse ano não é um ano perdido, é um ano diferente, mas que você pode sim ter grandes aprendizagens, tanto do ponto de vista do conhecimento mais escolar, mas também aprendizagens de vida, né? De convivências. Então, acho que são grandes desafios e a gente entende, né, que é um momento, vamos dizer assim, diferenciado, mas que a gente pode sair muito mais fortalecidos também desse momento. Vejam, eu estou aqui achando bem interessante, minha gente, quando a gente olha para as falas de Ana, de Cláudia, de Sônia, de que a gente está vendo aqui possibilidades, de que o fato da gente estar hoje vivenciando o ensino remoto não quer dizer, certo, que a gente tenha que voltar a um ensino conteudista, certo? A um ensino que o estudante é passivo. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Tanto nos exemplos que Ana traz, como nos que Cláudia trouxe, como nos que Sônia trouxe, a gente vê o quê? O tempo todo uma preocupação do professor em, primeiro, ele ter objetivos, porque ele continua a ter um percurso pedagógico, certo? Curricular, para ele estar desenvolvendo com os estudantes, com as crianças este ano, certo? Mas, além disso, uma preocupação de eu poder pensar as ferramentas tecnológicas que meus estudantes dispõem, e a gente agora tem o Conectaí na rede estadual, que ajuda bastante, porque vai garantir esse acesso à internet, que era um grande entrave para os estudantes, certo? Traz também essa ideia de que você vai ter que pensar nessas ferramentas que o estudante dispõe, mas também nas formas como você vai poder problematizar o conhecimento, trazer desafios, para que o estudante, ele tenha um interesse de aprender, que esse sempre foi importante, presencial, e continua a ser importante também nesse formato não presencial, né? O conhecimento, ele tem que ser mobilizador. Então, esse é um ponto que a gente vê também nas três falas, e que é para todos, minha gente, é para qualquer época da vida da gente. Outro ponto que eu acho que também é muito importante que foi trazido é que, como as pessoas elas estão muito mais nos seus núcleos familiares, é muito importante a gente trazer também a família para esse processo, né? Então, você vai ver nas sugestões de todos como essa família ela pode participar. Não é que ela vá substituir o professor, porque não pode, certo? O professor é o profissional, certo, da docência, né, que vai fazer esse trabalho pedagógico, que tem a formação para isso. Mas como é importante a família estar presente nas relações, nas problematizações que são feitas, nesse diálogo. Por quê? Porque esse também é um momento que a gente está estabelecendo maiores vínculos do estudante com sua própria família. Então, eu acho que esse é outro ponto também que foi bem colocado por todas
as três, né? Por Cláudia, por Ana e por Sônia. E um outro ponto ainda que eu queria realmente, assim, ainda falar em relação a isso é a importância de eu, como professor, eu buscar esses registros, esses feedbacks, né? Das formas possíveis, né? Então, né, a gente tem várias formas, então, tanto pode ser lá no grupo do WhatsApp, e que no Conecta Aí, gente, tem um chat, que ele faz o papel do WhatsApp, então, para poder manter esse diálogo e esses grupos, mas também com sugestões, como Cláudia trouxe, dele escrever alguma coisa para um colega dele, né, que isso pode sim, de fato, ser aproveitado nesse momento, certo? Como também uma possibilidade da gente poder favorecer a interação dos estudantes com os estudantes, né, e o professor com esse time, mas, ao mesmo tempo, para o professor, ele poder conseguir dar continuidade no percurso dele, vendo onde é que os estudantes estão com mais dificuldade, e aí eu preciso, de fato, fortalecer, mas, ao mesmo tempo, onde eu estou conseguindo dar continuidade e eu posso caminhar. E o que é mais importante, gente, a experiência do professor, o conhecimento do professor de cada turma, ele é fundamental, que é isso que vocês estão colocando o tempo todo, né? E que a gente está vendo aqui também no chat, né? A gente está vendo, muita gente das modalidades, quilombolas, né? Vários aqui estão colocando. É isso, quando eu conheço os meus estudantes, quando eu sei o que é que faz mais sentido para os meus estudantes, o que é que mobiliza mais os estudantes, eu também vou conseguir planejar melhor a minha aula, porque ela é adequada àquele grupo. E aí a importância do que Sônia traz, da gente poder usar o EducaPE, com todo o arsenal de ferramentas que ali tem, fazendo parte do nosso planejamento. Ele não se encerra em si, mas ele é parte do planejamento do professor, né? Não só o EducaPE, como outros, né, ferramentas que possam existir. Então, assim, a gente está com o tempo da gente bem esgotado e está cheio de perguntas, gente. Então, eu vou colocar aqui, pelo menos, algumas perguntas para vocês ainda poderem, né, trabalhar um pouquinho essas perguntas e responder. Né, eu estou aqui com duas pessoas aqui, Regina e Ana Tereza, mandando as perguntas para mim. Então, assim, além dos comentários, de muitos elogios, dizendo da pertinência dessa discussão, a gente tem vários comentários aqui. E tem um deles, né, eu saí anotando aqui, tem uns até que eu já perdi, até quem foi a pessoa, mas eu vou dizer o comentário. Tem um que pergunta assim, Ana, é para Ana Moraes, esse faz, e quando o estudante, né, quando o aluno, ele não tem o apoio da família, como é que o professor, ele pode, nesse momento, sabendo que esse estudante não vai ter o apoio dessa família? Ana, o que é que você diz para a gente numa situação dessa, que a gente está falando tanto aqui da importância dessa família junto, né? Certo, então veja, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, porque a gente sabe que nesse momento a parceria com a escola, com os pais, com os responsáveis, ela é fundamental para que a aprendizagem aconteça, especialmente na etapa dos anos iniciais, né? Isso é indispensável. Então, quando os pais não fazem essa interação, em primeiro lugar, é preciso buscar os caminhos de trazer o responsável por essa criança para a escola. Não adianta a gente ignorar isso, porque há momentos nas aulas presenciais que a gente até percebe que o pai não comparece, a mãe não aparece, não tem ninguém responsável, mas neste momento, o que nós precisamos fazer é buscar o caminho de trazer alguém responsável por essa criança para ser esse elo, para fazer esse estreitamento dessa relação entre a escola, a família e o aprendizado da criança. E isso é uma função que, às vezes, o professor só, ele não consegue, tá certo? Ele precisa, nesse momento, não adianta a gente descartar essa possibilidade, porque a criança, especialmente da etapa dos anos iniciais, ele tem que ter um responsável. Ele é uma criança, ele é de menor, tem que ter alguém responsável. Então, nesse momento, não adianta só o professor estar nessa busca, se ele já tentou várias vezes e não conseguiu. Nesse momento, ele precisa ter a escola, tá certo? A escola,
a direção escolar, a parte pedagógica, o secretário de educação, sim, não é? Muitas vezes as outras instâncias que podem mexer com essa responsabilidade. Porque, vejam, isso, a família sempre foi corresponsável pela aprendizagem dos estudantes, não é? Mas, no momento presencial, o professor, ele supre muito essa necessidade. Mas nós estamos num momento que não adianta a gente ficar estacionado, porque ele não tem, e fica assim. Porque o professor não está podendo se aproximar dele, tá certo? Mas, às vezes, ele não tem um pai, por exemplo, pai e mãe alfabetizado, que não acompanha, mas ele tem um irmão, ele tem um irmão escolarizado, ele tem um tio, ele tem um parente em casa que pode auxiliar, porque não é para ele dar aula, gente. A gente não está aqui, como a Ana Célia já ressaltou, o pai, mãe, o responsável, o irmão, o tio, o primo, não é para ele dar aula no lugar do professor, é o acompanhamento desse trabalho feito, organizado em casa, porque ele não consegue gerenciar o seu próprio tempo. Ele ainda não consegue gerenciar a sua aprendizagem como aluno de anos finais e médio. Então, é indispensável que alguém interaja com essa criança. Se eu não consigo auxiliar na construção de um conhecimento que ele está tendo, então eu preciso, ao menos, organizar uma rotina para essa criança, para que ela esteja estudando, fazendo as atividades dando feedback para o professor. Então, é preciso buscar as formas. Vocês sabem que não só tem forma afetiva, porque eu acho que o primeiro caminho é a afetividade, é buscar esse apoio, mostrando a importância que a família ou o responsável pelaquela criança tem nesse momento, mas também outras formas legais de buscar o responsável pela criança, gente. Nesse momento, não adianta você dizer que eu dispenso o pai, porque se você dispensar os pais, especialmente com estudantes que não têm autonomia de leitura e de escrita, a aprendizagem não vai acontecer, porque ele pode acontecer no feedback com o professor, ele responde, ele mostra, mas e no momento que ele está sem o professor? Quem é que vai gerenciar? Porque ele não consegue ainda gerenciar o seu tempo, gestar o seu tempo de aprendizagem. Então, pelo menos o tempo de aprendizagem tem que ser gestado por alguém que responda por essa criança, já que não conseguir ajudar na construção, pelo menos que organize esse tempo, essa rotina, esse horário, que não precisa ser no horário da aula, mas no horário que der, no horário disponível. Por exemplo, a gente tem a professora Elizabeth, que tem um grupo de pais, mas tem pais que só conseguem falar com ela no final de semana. Ela abriu o privado para falar com os pais no final de semana. Então, a gente tem que ir buscando as formas de trazer essa família, senão a aprendizagem fica mais difícil de acontecer. Não é que a família vai fazer o papel do professor, mas é a família fazendo o papel que cabe à família. E cabe às pessoas que estão dentro da escola. Eu quero deixar claro aqui que não é só o professor, porque as crianças estão desistindo de assistir aulas. Tem professor que começa com 40, está com 30, está certo, 20, mas é todo um corpo da escola que precisa se articular, as pessoas envolvidas, para dar esse feedback da escola em relação às atividades, à aprendizagem do estudante. Eu acho que não adianta a gente dizer assim, a gente vai trabalhar só, não, a gente tem que buscar forma também de garantir que alguém acompanhe essa criança no seu processo de aprendizagem. Joia, Ana. Eu vou pegar aqui agora uma pergunta aqui para a Cláudia também, por causa do nosso horário. Veja, Cláudia, assim, eu tenho aqui, na verdade, 2 perguntas que eu vou colocar para você, né, que eu saí pegando aqui, fazendo a junção de várias perguntas para poder você falar um pouquinho para a gente por conta do nosso horário. Tem 2 pessoas, uma delas colocou sobre que cuidados a gente deve ter com o ensino noturno. E aí outra faz assim, e com a EJA, especialmente, assim, o que é que você diz para a gente, como é que você orienta em relação à questão da EJA, né, que é, em termos dessa questão desse planejamento. Então, está com você, Cláudia. Oi, Ana. Veja, na realidade, alguns cuidados a gente até já colocou aqui, né? Primeiramente, o professor ele conhece a escola, o perfil dos seus estudantes. Né? A gente tem que levar em consideração especificamente o estudante jovem, adulto e idoso, seja ele na condição do campo, urbano, né? Da educação escolar indígena, mas é o estudante jovem, adulto e idoso, que geralmente, né, estuda no noturno, né? A gente sabe que a maior parte das nossas turmas são no período noturno, né? E que nesse contexto, né, de isolamento social que a gente já vem vivendo desde março, muitos deles estão
com os filhos em casa, às vezes dividindo os aparelhos, às vezes sem acesso a algum aparelho, né? Às vezes tem a conectividade, mas não tem um bom aparelho. Às vezes tem um aparelho, mas não tem a conectividade. E o Conecta Aí também vem para ajudar nesse sentido. Então, são muitas realidades. Acho que o primeiro passo é a gente conversar com o aluno, né? A gente perguntar para o aluno, não tem problema da gente flexibilizar, como já foi colocado aqui, né? O nosso planejamento, a gente perguntar ao nosso estudante qual é a melhor forma para ele, né? Quais são as melhores formas? Olha, é a gente estar trabalhando de forma assíncrona, é a gente está usando quais plataformas que são mais acessíveis a vocês. A gente viu casos, por exemplo, de turmas, né, de estudantes em que não tinham acesso porque moram em sítios e tal, mas existia rádio, né, comunitária, que chegava nessas localidades. Então, o que os professores fizeram? Vamos colocar as aulas na rádio, né, para poder chegar lá para os alunos. E é você conhecer, né, primeiro qual é a realidade, qual é o contexto, ou os contextos, porque não existe só um, que os seus alunos estão, né? Inclusive, conversar com eles qual é a melhor forma, né? Quais são as melhores ferramentas, o que é que eles conseguem ter mais acesso, né? A gente teve, por exemplo, o relato da professora Rita, lá da Grande Afogados em Gazeira, num webinar que a gente teve, acho que no mês de julho, né, das modalidades, e que ela colocou que dos 20 estudantes que ela tinha, 14 conseguiam ter acesso a várias ferramentas digitais que ela estava utilizando, mas 6 não conseguiam porque moravam em sítios, né? E o que ela estava fazendo? Ela estava criando uma espécie de tutoria com aqueles alunos, né, de trabalho em pares mesmo, dentro daquela perspectiva da metodologia ativa, né, que alguns alunos pudessem estar dando suporte, né, subsídio, auxiliando esses 6 alunos, mas também fazendo as atividades, né, chegarem de forma não presencial para esses estudantes no formato impresso. Então, assim, essa proximidade, né, essa relação de empatia, né, com o estudante, né, esse contato de conversar, de saber dele qual é a melhor forma, isso também é muito importante, faz toda a diferença para o nosso planejamento. Eu volto a dizer, o professor, ele não está aqui num contexto, né, de correr para dar o conteúdo dentro daquela estrutura concebida para o ensino presencial. A gente aqui está tendo que ampliar, né, o nosso olhar, né, e fazer, tá, o recorte do que é possível para o estudante da EJA hoje, reconhecendo as especificidades da EJA, do campo, da educação escolar indígena. Ok, Claudinha, ok. Né, então, Sônia, uma última pergunta, que a gente já está com o nosso tempo aqui estourado, certo? Para você, que é uma pergunta bem, vamos dizer assim, geral, que várias pessoas fizeram, que é a questão seguinte: como a gente motivar aqueles estudantes que, vamos dizer assim, que não estão motivados, né? Que eles, e assim, de fato, eles já deixaram, né, iniciaram, deixaram, ou sequer, às vezes, nunca iniciaram as aulas remotas, né? Agora eles têm o Conecta Aí, mas assim, como é que a gente pode, o que é que você sugere para que a gente possa mobilizar, né, motivar esses estudantes? Assim, o professor tem um papel central, né, nessa motivação. Não perder a questão da interação, não é? Orientar, ele pode estar desmotivado porque ele não está mais aguentando assistir tanta videoaula, ele está estressado. Então, vamos dinamizar, ele tem que assistir a videoaula, porque o conceitual que eu vou utilizar para fazer o meu planejamento remoto, digamos assim, diversificado. É o meu planejamento remoto que eu vou ter questões, que eu vou ter metodologias para possibilitar essa interação, possibilitar essa questão, atividades mais leves. Então, como é que eu tenho que fazer uma orientação de como ele vai assistir essa videoaula, não é? Qual é no momento que ele está assistindo, o que é que ele deve fazer para ter uma interatividade com a videoaula, para ele ver sentido no que está
sugerido de leitura, o que está sugerido de atividades, o que está sugerido de um documentário. A gente tem filmes, não é? A gente tem tirinhas da Mafalda, a gente tem filminhos da Mafalda. Então, por exemplo, na disciplina de geografia, a gente tem, para o 9º ano, algo mais denso entre aspas, porque é um texto, tem textos assim de 6 páginas, não é? As outras séries, a gente colocou atividades que têm interatividade, que são atividades leves, não é? Que são atividades curtas, né? O nosso vídeo, ele é curto, então, os slides, a videoaula, ele tem mais imagem, e o professor fala, na hora que o professor está gravando a aula, ele procura fazer uma interatividade. Antes de começar a aula, ele dá uma orientação de como o estudante deve assistir aquela videoaula. Então, o professor, para fazer o planejamento remoto, ele tem que vivenciar essas videoaulas, ele tem que conhecer, não é? Porque aí ele vai começar a fazer as atividades um pouco assim, mais interativa, mais a partir da ludicidade, para mexer com o emocional, e ele tem que constituir os canais, não é? Os canais das redes sociais que seja de melhor abrangência para o tipo de estudante que ele tem na sala de aula dele. Como é que ele vai constituir? Ele vai escolher fazer essa interatividade a partir de que ferramenta, né? Então, isso, assim, a conversa, o feedback, o perguntar por que você não está fazendo a atividade, eu acho que por esse caminho a gente vai conseguir mobilizar, vai conseguir essa interatividade, vai conseguir que ele se interesse, porque se ele só está desinteressado e ninguém chega para perguntar por quê, olha, tem isso aqui para você fazer, mas eu estava contando com sua resposta. Olha, responderam dessa forma seus colegas, mas você faltou, eu imaginei que você ia dizer isso. Então, ele tem que se sentir sujeito desse processo, nesse feedback, tanto no processo do estudo em si, como no processo da interatividade, do que eu estudei, do que eu aprendi, quais são as minhas dificuldades, que não é só minha, é do meu colega. Então, essa interatividade, professor com os estudantes e o estudante com o estudante, isso não é uma questão tão simples assim como nós estamos só falando, mas no dia a dia, muitos professores já trabalhavam dessa forma, já tinham encontrado na tecnologia, nessas ferramentas, uma forma de motivar esse estudante para o estudo, não é? E nessa parte vem a questão da família, quando se tem essa família que vê motivação no estudo, que vê construção do projeto de vida a partir do estudo. Mas quando não se tem, aí a gente vai fazer o que Ana Moraes já encaminhou aí, já deu um caminho, não é? Que precisa, a gente não pode abandonar, mas é um caminho assim bem de todo dia você dizer que precisa tomar banho, precisa escovar o dente, todo dia a gente tem que fazer isso na conquista da família para participar nesse processo de construção do conhecimento. Exatamente. Obrigada, Sônia. Eu acho que assim, a gente vai encerrando, mas eu acho que a gente trouxe grandes questões que eu acho que são importantes. Uma delas que, de fato, mais do que chegada a hora da gente respirar, né, diante de toda essa mudança que teve, e a gente poder, com a própria experiência vivida, né, tanto presencial como depois, já nesse momento de suspensão de aulas, a gente poder repensar o nosso planejamento, o que deu certo, né? O que atraiu os estudantes, o que os estudantes não se motivaram, né? Que outras sugestões professores outros estão fazendo e que podem enriquecer também o meu trabalho. O acervo que é disponibilizado pela Secretaria de Educação, certo? No EducaPE, que aí tem várias videoaulas, tem atividades, tem desafios, tem podcast, tem sugestões de filmes. E para todas as etapas
e modalidades, né, da educação. Então, assim, aproveitar desse arsenal todo, juntar aí com o Conecta Aí, certo? Que vai dar uma possibilidade maior da gente agora ter os estudantes junto com a gente, certo? Nesse processo. E pensar em alguns pontos que a gente vê que eles são fundamentais quando a gente fala de planejamento, né? Algo que é fundamental é esse percurso, né? Esse documento de reorganização curricular, né, que a gente já discutiu, né? Os documentos curriculares das etapas, ou das modalidades, que também servem como esse documento que ajuda a gente a ver esse percurso na aprendizagem, nesse espiral, né, que a gente vai desenvolvendo conhecimento. Um ponto. Qual é o objetivo da gente, certo, em cada aula? Esse objetivo, o que eu posso fazer que seja mobilizador, que seja uma questão que seja desafiante para o estudante, que de fato faça sentido para esse estudante, que faz com que ele tenha interesse de dizer assim, poxa vida, vai ser bacana o que eu estou aprendendo aqui. E é uma coisa que a gente vê que é muito importante, é a diversificação, certo? Nos formatos com que a gente traz o conhecimento. Né? Tem um estudante, às vezes, que ele é muito bom, né, em escutar alguma coisa em termos de aprendizagem. Então, vai ser massa o podcast. Né? Já tem outro estudante que ele gosta muito de um esquema. Então, quando você tem ali, às vezes, uma videoaula que tem ali um esqueminha, isso vai ajudar muito aquele estudante. Outro estudante, ele gosta muito de ler um texto mesmo. Né? Outro estudante, ele gosta muito de coisas mais ligadas, vamos dizer assim, uma atividade mais produtiva dele, de ele mesmo estar fazendo. Então, a gente vai ter que ver para poder, como é que a turma da gente, ela se comporta, o que é que ela gosta mais, a gente pensar nessa diversidade, certo? De recursos que a gente pode utilizar, né, para a gente poder, vamos dizer assim, trabalhar, estimular os nossos estudantes. Pensar nesses registros. Eu acho que um dos momentos que a gente mais aprende é quando a gente produz, né? Então, a gente pensar sempre articular, certo? Não só as questões conceituais, mas também a produção dos estudantes, das crianças, produções que não precisam ser complexas, mas produções simples, como foi colocado aqui, né? Pode ser uma carta, pode ser uma música, pode ser uma paródia que eu faça, né? Pode ser tantas coisas que podem ser feitas pela criança, uma maquete, uma experiência, né? Várias coisas podem estar sendo, vamos dizer assim, elementos, vamos dizer assim, de produção, e que a gente sabe que as produções, elas estimulam perguntas, e perguntas estimulam conhecimento, né? Então, é fundamental que o estudante se pergunte, é fundamental que o estudante olhe e diga, poxa vida, eu quero saber mais sobre isso. E aí, a importância tão grande dessas interações do professor com o estudante, do professor, certo, com o conhecimento que esse estudante está desenvolvendo, está construindo, e do apoio dessa família. E aí, um ponto, né, que eu queria muito falar, porque eu acho que todo mundo já falou muito também dessa importância desse feedback, né, dos estudantes para as atividades, mas um ponto que eu acho que é também fundamental, certo? Nesse processo é quando eu, professor daquela turma, eu entro em contato com aquela turma. Isso faz toda a diferença, minha gente. As experiências que a gente tem tido aqui, que são as experiências mais exitosas, são exatamente essas experiências em que o próprio professor faz esse diálogo, né, trabalha de forma remota com os seus estudantes. Por quê? Porque aí você está juntando não só as questões relativas ao desenvolvimento cognitivo, mas também a relação com o cuidado, com as habilidades socioemocionais. E que essa relação professor-estudante, professor-criança, ela é insubstituível. Né? Então, essa liga, esse vínculo que é estabelecido, ele é transformador, minha gente, ele é muito positivo. Então, eu acho que a gente tentou trazer aqui para vocês, né, várias sugestões. Na verdade, o planejamento, ele é algo que é muito pessoal também, porque eu conheço a minha turma, eu conheço quais são, vamos dizer assim, os caminhos que ali a gente produz melhor juntos,
né? Eu sei não só as ferramentas tecnológicas também, que são as mais adequadas, como foi bem colocado aqui pelas meninas todas, para meu estudante. Eu sei os estudantes que não podem ter ainda ferramentas tecnológicas, eu tenho que pensar em outro tipo de atividade não presencial. Então, eu acho que a gente traz, de fato, vamos dizer assim, esses elementos para serem elementos que possam ser pensados, que vêm como sugestões para o planejamento, mas que o que a gente chama muita atenção aqui é da importância desse planejamento para todas as etapas, certo? E modalidades da educação, né? Esse planejamento, minha gente, é que vai poder fazer com que a gente, de fato, consiga alcançar o nosso grande objetivo, né, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, né, garantir esse direito à educação, certo? Que cada estudante tem esse direito, e a gente está aqui, né, para poder fazer assegurar a garantia desse direito, mas, assim, especialmente também para que esse estudante ele se sinta cuidado, ele se sinta assim, crescendo num ano tão atípico. E o grande desafio da gente, né, como professor, como educador de apoio, certo? Como analista, como gestão de escola, como secretaria de educação, equipe técnica, tudo, é porque na hora que a gente traz esse estudante para esse diálogo com a gente não perde esse estudante, a escola não perde esse estudante. E esse é um grande desafio, né, de todos nós esse ano, que é exatamente o abandono escolar. Então, por isso, assim, que é muito importante que a gente, como professor, a gente tenha essa clareza. Esse não é um ano perdido. Esse é um ano atípico, esse é um ano excepcional, mas a gente está tendo muitas aprendizagens nesse ano, e a gente, mesmo do ponto de vista do conhecimento escolar, a gente tem ainda também muita coisa a aprender e a se desenvolver. Né? Então, eu acho que assim que a gente, né, vai ter que terminar por aqui, minha gente. A gente só vai dar um tchau, eu vou passar assim, a gente já estourou muito, mais de 15 minutos do nosso horário. Realmente, é só um tchau mesmo, né? Ana, Cláudia e Sônia, para a gente aqui se despedir, né, desse grupo todo que esteve aqui com a gente, né, e que a gente, com certeza, né, escutando um ao outro, que a gente aprende e a gente faz melhor. Né? Então, acho que é esse o nosso caminho. Bom, para encerrar, Ana, primeiro eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e trazer um ponto que eu acho fundamental nesse momento de aprendizagem de estudo remoto. Foi um ponto que você falou, que é o estabelecimento da relação afetiva, tá certo? Tem um teórico chamado Feuerstein, que trabalhou com crianças em processo de alfabetização, com crianças vítimas do Holocausto, e ele estabelece alguns critérios para que a mediação da aprendizagem aconteça com sucesso. E o primeiro critério que ele coloca é esse estabelecimento dessa relação afetiva. Quando você chega perto, tanto em um vídeo, olhando cada um, como vocês falaram, chamando a atenção de cada um, cuidando de cada um, mostrando que percebeu que um não participou, mas que o outro está, ou que você não tenha contato, é impresso, mas que você manda um recado da importância dele naquele trabalho, por um pai, por um parente que veio te entregar uma atividade, como foi bom ele participar, que está sentindo falta dele, que está com saudade. E a criança, ela é muito espontânea, e ela consegue perceber, quando esse laço de afetividade, ele é realmente estabelecido, que tem alguém que cuida, que está cuidando da aprendizagem dele, está cuidando dele como pessoa. Então, esse é um dos princípios básicos para que a aula remota tenha sucesso, tá certo? Joia, Ana. Obrigadão, Ana. Sônia, fala bem rapidinho, só um tchau mesmo, por causa do nosso horário. Eu quero agradecer a todos que estão participando e agradecer a vocês, não é? Porque propiciaram nesse momento, estávamos precisando falar um pouco realmente, iniciar a nossa discussão sobre o planejamento remoto. E também eu quero só dizer uma frase, não é? Eu penso que nós professores, nós escolas, né, os estudantes, que a gente, passando esse processo, nós sejamos pessoas mais preocupadas com o outro, não é? Que valoriza principalmente as relações interpessoais. Eu acho que
Isso é a base para a gente rever, para a gente refazer nossos planejamentos, nosso projeto de escola, nossos projetos pessoais de vida. Então, um cheiro no coração de todos, e sempre é muito revigorante participar desse momento com todos vocês, não só minhas colegas de trabalho aqui na proximidade, mas também todos que estão assistindo, que fazem essa rede de ensino para nosso povo aqui no nosso estado. Obrigada. Obrigada, Sônia. Cláudia Abreu, você agora. Oi, Ana. Queria, assim, agradecer, né, a oportunidade. O canal aqui da sede, né, no YouTube, é mais um canal de comunicação. A gente queria deixar claro isso, né? A gente também está aqui disponíveis em outros canais, né? Sempre atenta aqui a tudo que vocês nos procuram, né, para poder subsidiar o trabalho que está sendo feito. Então, muito obrigado pela participação, inclusive de pessoas que vão acessar, né, vão deixar esse registro aqui. A gente está com pessoas nesse momento, já liga aqui, e pode ser disponibilizada aí para os professores, pode ser utilizada informações, né, enfim, então ela pode sair aí de Pernambuco para o mundo, tá, para pessoas que nesse momento não puderam estar conosco, mas que vão acessar depois. E aí eu queria só deixar duas questões aqui que eu acho que é muito importante, né, em especial para a gente das modalidades, que é a referência da educação popular, né? E aí Paulo Freire, ele coloca que a educação, ela se faz com base na amorosidade e na dialogicidade. Então, mais do que nunca, este momento de ensino remoto, é necessário a gente fazer uso da amorosidade e da dialogicidade, mesmo não estando presencialmente, né? Paulo Freire já coloca para a gente, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. E eu acho que esse ensino remoto, mais do que nunca, esse momento da pandemia, vai mostrar para a gente que é desta forma que se constrói conhecimento e relações humanas. Tá? Então, um grande cheiro e obrigada aqui. Obrigada, Claudinha. Eu queria aqui agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Agradecer aqui um beijo especial aqui, certo, para Cláudia Abreu, Ana Moraes, Sônia, Magali e nossos intérpretes, certo? Então, a gente teve aqui Joyce, teve Máurea e teve Ari também aqui com a gente. Então, um agradecimento muito grande por esse grande trabalho que vocês fazem aqui, certo? De acessibilidade a toda a comunidade surda, né? De tudo que a gente vem fazendo e vem trabalhando. Então, assim, muito obrigada, certo? Agradecer, né, mais uma vez a todos vocês que estiveram com a gente até esse último momento. A gente estourou bem muito nossa web, mas eu acho que foi bacana, foi prazeroso, né? E a gente continua juntos, certo? Fazendo o que a gente puder fazer para a gente poder construir os caminhos para esse momento tão diferenciado na vida de todos nós, né? Então, muito obrigada, gente. Obrigada também a Dionísio, que está aí nos bastidores, né, apoiando a gente, né? Então, um beijo grande para todo mundo e tchau.